é quinta-feira. Hoje a Sandra Brito conversa com uma banda brasileira formada por 4 amigos: Germano Brissac, Marcos Amorim, Renato Veloso e Paulo Patrick. Eles se reuniram para criar a maior banda cover do A-ha no Brasil. E agora eles estão lançando uma nova banda com composições próprias. Vamos conferir porque a Sandra tá demais. Tudo bem, Sandra? Olá, pessoal da TV Cidade, tudo bem? Aqui Sandra Brito, apresentadora do quadro Trilhas Literárias, e hoje com mais uma entrevista para vocês. E eu venho trazer um convidado que eu não sei se vocês conhecem pelo nome, hein? Germano Brissac. Ele é o vocalista da banda A-ha Tribute Brasil e, claro, como o nome diz, uma banda cover que viaja o país inteiro tocando os sucessos daquela nossa banda norueguesa favorita, o A-ha. Vamos curtir um pedacinho do trabalho deles? Another day to find you shying away. I'll be coming for your birthday. Take on me, take on me, take me on, take on me. I'll be there. So needless to say, odd things run at me, stumbling away. Slowly learn that life is all good. Say after me, there's no better to be safe than sorry. Take on me, take me on, take on me. I'll be there in a E aí, pessoal, vocês gostaram? Maravilhoso, né? Não dá vontade de levantar da cadeira e começar a dançar junto? Ah, se dá, né? Quanta coisa que a gente lembra quando ouve uma música do A-ha, não é verdade? Bom, mas o Germano, com quem a gente vai conversar hoje, é o vocalista da banda. Mas temos os outros integrantes, Marcos Amorim, o Renato Veloso e o Paulo Patrick. E juntos eles formaram também uma banda autoral, com músicas, composições próprias, chamada Casting Steel. E sobre esses 2 trabalhos, a gente vai saber um pouquinho mais no programa de hoje. Seja muito bem-vindo à TV Cidade, muito bem-vindo ao Rio de Janeiro, Germano, representando toda a banda. Oi, Sandra. Oi, TV Cidade, tudo bem? Prazer imenso estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, viu? E Germano, conta pra gente uma coisa, como é que foi a ideia de formar uma banda cover do A-ha? Foi uma questão de identificação com a sonoridade, com as letras, com o estilo de música que eles tocam? Ou vocês viram, além de tudo isso, uma necessidade, uma demanda do público? Porque, claro, o A-ha arrasta multidões, não é? Toda vez que vem ao Brasil. Vocês acharam que havia, de fato, esse espaço, essa oportunidade para trabalhar especificamente com esse público? E por falar nisso, a gente sabe que o público do A-ha é um público majoritariamente feminino. Como é que foi com os amigos de vocês, com a família de vocês, quando vocês tomaram a decisão de fazer uma banda cover do A-ha? Eles reagiram com um certo preconceito? Houve esse tipo de situação? Ou não, vocês receberam apoio? Enfim, conta pra gente como é que foi. Então, eu sempre quis montar um cover do A-ha, né? Eu sou fã do A-ha desde sempre. Cantei em vários lugares, assim, cantando na noite,
em várias bandas e nunca fizemos um cover do A-ha. Nenhuma banda que eu toquei assim tocou o A-ha assim de cover, né? Eu já passei por bandas assim que tocavam vários estilos musicais, né? E nunca teve pelo menos uma música do A-ha. E eu sempre quis cantar, né? E aí fui passando por várias situações na vida. Fui estudar música erudita, entrei no conservatório, estudei canto lírico e tal, e fiquei só cantando ópera durante um bom tempo. Depois voltei a fazer música popular, e com isso voltou essa vontade de fazer um cover do A-ha, né? E as coisas foram acontecendo, e aí eu acabei montando um cover do A-ha. Eu comecei com um projeto acústico, eu e o Renato Veloso. O Renato Veloso também tinha outros projetos, né? E não deu muito certo a gente ficar junto por causa de datas, né? Porque eu sou amigo dele desde sempre, né? A banda toda aí tem 20, 30 anos de amizade, então somos amigos de infância. Mas aí os caminhos foram diferentes, eu acabei montando uma banda com uma outra formação e a gente foi começando a fazer shows aí no estado de São Paulo, Minas, né? Começando a fazer os shows e aí as formações foram mudando até que chegou nessa formação que está hoje, que são os meus amigos de infância, o Marcos, o Renato, e depois veio o Paulo, né? E aí a gente começou a viajar o Brasil todo com a A-ha Tribute Brasil. E, claro, começou por causa dessa coisa de ser fã, né? A gente é fã do A-ha, então não teve jeito. Todo mundo ali se uniu para fazer a homenagem a essa banda que pra gente é uma das maiores bandas de todos os tempos, né? E em relação à demanda, a gente foi percebendo isso depois, né? Porque a gente começou com aquela coisa do fã, né? E aí a gente foi fazendo show e tal, e foi percebendo que, claro, a qualidade da banda foi aumentando, a gente foi exigindo mais da gente, a gente foi produzindo melhor as músicas, né? Até que a gente chegou num patamar que as músicas estão todas bem parecidas mesmo com as músicas do A-ha, né? E aí a gente foi vendo que tinha uma demanda grande, né? De público. No Brasil, né, principalmente, que eu acho que o A-ha tem muitos fãs aqui no Brasil, né? Eles assim agradaram muito, né, o Brasil. E a gente foi nessa demanda, começando, como eu disse, pelaquela coisa do fã, né? Não foi muito bem assim, vamos fazer porque tem demanda. Não foi, o primeiro pensamento não foi esse. A gente foi percebendo isso depois. Agora, em relação à família, a gente teve apoio total, assim, a família também gosta, né, do A-ha, gosta de música boa, então meu filho canta as músicas do A-ha, é muito legal, ele toca na bateria as músicas do A-ha, ele tem 5 anos, e ele fala, papai, vamos tocar A-ha, tal, então é bem legal. E foi assim que aconteceu, né, essa sequência toda aí, pra gente fazer o cover do A-ha, que graças a Deus tá fluindo legal pra caramba. E Germano, eu tenho uma dúvida a respeito do espaço de divulgação que bandas covers como a sua têm nos grandes meios de comunicação. Para mim, né, eu vejo ainda como uma lacuna muito grande esse espaço. Me parece que faltam oportunidades, me parece que ainda há uma certa resistência em colocar na TV ou colocar mesmo em outros meios de comunicação que tenham maior abrangência, bandas que tocam sucessos de outros cantores, o que é uma bobagem, né? Eu, por exemplo, tenho aqui em mãos um dos meus CDs preferidos de toda a MPB, porque eu gosto muito de rock, passeio pelo pop, mas eu também sou fã da MPB, e esse é um dos meus CDs favoritos, Maria Bethânia cantando músicas do Roberto Carlos, assim como Zé Ramalho cantando música do Bob Dylan, e por aí vai. Então, mesmo os artistas mais consagrados também fazem essa ponte, não é? Fazem essa ligação maravilhosa entre o passado e o presente, entre uma música de um outro país e uma música daquele país em que eles estão. Eu não vejo problema algum nisso. Mas eu percebo que ainda há uma certa dificuldade de abertura, de espaço nos grandes meios de comunicação. E me parece que as redes sociais vieram amenizar um pouco, atenuar essa diferença que existe entre aqueles artistas de ponta já conhecidos e o espaço que eles consecutivamente conseguem nos grandes meios de comunicação e as bandas menores. Então me digam, essa é de fato uma dificuldade que vocês enfrentam no dia a dia? Vocês acham que essa abertura, esse momento de divulgação
poderia ser mais facilitado se não tivesse esse preconceito, essa resistência, ou mesmo essa dificuldade de aceitação do trabalho de uma banda cover? Em relação à questão de aparecer em TV aberta, coisas assim, realmente existem lugares específicos, né, quadros específicos, e você precisa ter um contato ali, né, um contato específico para você chegar no contato e ele apresentar essa pauta para um programa, né, e realmente há uma certa dificuldade, né, na TV aberta. As redes sociais, elas vieram para ajudar a esse impulsionamento, digamos assim. Se você tem uma rede social que você tem muitos seguidores, se você tem muito compartilhamento orgânico, se você tem muito engajamento, aí você acaba sendo visto, né, por esses canais específicos de TV, e você acaba ali sendo levado ali, porque daí eles buscam aquele ibope que você tem na rede social, né? Hoje o caminho está sendo esse, né? Antes, né, que eu me lembro, assim, na TV, poucos covers apareciam, né? Teve um programa ou outro que teve ali um show só de cover, coisa assim, mas hoje existem alguns pequenos quadros que aparecem, existe uma certa abertura, existe um canal, né, um programa num canal específico que eu não me lembro, que é específico para cover. Existem os festivais, né, festivais de cover, pelo menos no estado de São Paulo, aí existem uns 3, 4 que eu conheço. Eu não sei fora do estado de São Paulo se existe ou não, provavelmente sim, que são específicos para bandas covers, né? Então, as coisas estão acontecendo, sim, legais, assim, porém, essa parte da TV aberta ainda há uma certa resistência, sim, em relação a isso. A não ser, como você comentou aí, né, de artistas grandes, já consagrados, que lançam discos, né, interpretando outros artistas. Esses, sim, eles aparecem, né, com esses projetos, né? Agora, quem não tem um nome, assim, forte e traz um cover do nada, realmente precisa ter um contato, precisa ter uma pauta específica no programa para que aquilo aconteça, então tem toda essa movimentação, né? Mas as redes sociais ajudaram muito as bandas que não apareciam antes a aparecerem. Germano, eu acho que no que se refere a isso, a gente tem um caminho longo a percorrer, né? Igualdade, oportunidade, visibilidade, isso em todas as áreas, não é? É tão complicado você parar para pensar que bandas grandes estão sempre ali aparecendo, em comparação com as bandas pequenas que talvez precisavam só de uma oportunidadezinha para se mostrar, para lançar para o Brasil o seu trabalho. Eu conversando com você aqui, estou me lembrando da primeira vez que eu assisti a um show de uma banda cover na TV aberta. E foi na Band, com a apresentação do nosso saudoso Luciano do Vale. Eu me lembro que era um programa chamado Band Verão, alguma coisa assim, e todos os dias tinha um artista conhecido, diferente, se apresentando. E naquele dia específico que eu estava vendo, teve a apresentação da YouTube Cover Brasil, do meu amigo Everton, lá de Goiânia, e foi maravilhoso, todo mundo cantou junto as músicas, todo mundo aproveitou, o próprio Luciano fez um monte de elogio para a banda e falou que se recordava de ter ouvido aquelas músicas em outras situações, em outros shows, enfim. Eu fico me perguntando por que não, né? Por que não dar mais espaço, mais visibilidade também para as bandas que estão começando, para as bandas menores, porque um dia elas podem ser grandes, não é? Talvez basta apenas esse caminho, essa oportunidade para que elas se tornem conhecidas e amadas pelo público. E por falar em público, a minha próxima pergunta se refere exatamente a essa recepção do público. Quando vocês saem em turnê, e aí vocês chegam a um determinado local, e vocês se apresentam, como que é a recepção desse público? Vocês acham que existe um distanciamento entre o que é o A-ha de verdade e o que vocês fazem ou não? Vocês sentem que existe uma ponte, uma conexão, que a mágica acontece ali no momento em que vocês estão tocando as músicas do A-ha? Conta um pouquinho pra gente como que é essa recepção do público ao som que vocês fazem. Em relação ao público, com certeza é a ponte, né? Não existe esse distanciamento até então, né? Nos shows que a gente fez, o público ele é super receptivo, eles gostam bastante, existe essa ponte, né? De fã para fã ali, digamos assim, a gente ali interpretando o A-ha e eles ali curtindo, né, as músicas do A-ha.
Isso é muito legal, porque aproxima demais assim as pessoas. As pessoas vêm depois, tiram fotos, conversam, falam das lembranças, né, que algumas músicas trazem. E é muito gratificante isso, é muito legal mesmo essa conexão, essa ponte, né, que acontece. De todos os lugares que a gente foi, acho que não teve nenhum assim que houve esse distanciamento. Todos eles, as pessoas vieram cumprimentar, vieram tirar foto, a gente desce, conversa, tira foto, então é muito legal essa interação. E Germano, que ano difícil estamos passando, né? Esse ano de 2020, com essa pandemia, com todas essas limitações que nos foram impostas. Eu fico imaginando para vocês que trabalham no meio cultural, com todas essas limitações, proibições, como é que vocês fizeram para sobreviver como banda? Eu imagino que cada um de vocês tenha uma outra fonte de renda, que não precisem, né, depender exclusivamente da música, até porque seria muito difícil que isso acontecesse num ano tão atípico como foi 2020, mas mesmo assim a banda continua, vocês têm projetos, vocês estão compondo para a banda nova que a gente vai falar daqui a pouquinho, a Casting Steel, mas como que vocês fazem? Esse ano, quando a gente coloca na balança, ele foi um ano que vocês tiveram mais dificuldade por causa das limitações, ou foi um ano que, pelo contrário, deu mais força porque vocês viram que era isso mesmo que vocês queriam fazer, apesar das limitações? Esse ano foi inspirador para vocês nesse sentido? Vamos construir algo novo, vamos vencer as barreiras, vamos vencer as dificuldades. Parafraseando um pouquinho Carlos Drummond de Andrade, qual foi a pedra no caminho de vocês? Esse ano de 2020 foi um ano, digamos assim, atípico, né? A primeira coisa que caiu, né, foram os eventos e realmente os shows não existiram, ainda não voltaram direito, né, devido à pandemia. E aí a gente teve que se reinventar rapidamente. Na verdade, a gente foi fazer algumas coisas que todo mundo já estava fazendo, já existia, né, essas lives, elas só não existiam desse tamanho, né, com todo mundo fazendo ao mesmo tempo e tal. Mas essas lives sempre existiram. E aí a gente começou a fazer umas lives ou outras, umas lives mais caseiras. Eu comecei a fazer no Instagram, né, do A-Ha Tributes Brasil. Inclusive, acho que foi assim que a gente se conheceu lá, né? Você foi ver uma live e eu tava ali com violão, igual eu tô aqui agora, né, cantando lá as músicas, né, do A-Ha e tal. E aí você acabou se comunicando comigo, né, através dessa live. Então, você vê que com coisas simples assim a gente eu acabei vindo aqui na TV Cidade, né? Foi uma coisa boa, digamos assim. Para a banda cover, o que a gente manteve foram as redes sociais, né? Com algumas postagens. Uma hora ou outra eu gravava uma coisa, a gente fez até alguns vídeos assim, né? Algumas músicas gravadas em estúdio. Deu para produzir bastante em relação a coisas internas, né? E eu vou dizer que, como você mencionou, a banda Casting Steel, né, música própria, foi o que a gente produziu mais, né? A gente se dedicou bastante às músicas próprias, ao material próprio, né? Ele aconteceu mais na pandemia, né? Ele ganhou dimensão maior na pandemia. Então, eu acho que houve uma ruptura, né, em relação a isso. E acho que isso aconteceu de forma benéfica, assim, né? A pandemia ela aconteceu, claro, não foi, está ainda, né, ainda em meios aí, mas a gente conseguiu desenvolver muito, muito mesmo. E como você falou, né, nós temos assim algumas outras atividades, né? Eu trabalho de copywriter também com marketing digital, mais em home office e tal, paralelamente com a música, né? E as composições elas continuam sempre, né? Tô aqui com violão, compondo, eu mando lá pro Marcos, né, no estúdio, a gente vai criando os arranjos e pensando também no A-Ha Tributes Brasil, como a gente vai criando os materiais. Então essa parte de criação, né, de materiais, criação de músicas novas, ela bombou, assim. A gente produziu bastante e tem produzido bastante. A gente pegou um embalo com essa pandemia, né? Para que aí quando as coisas forem voltando ao normal, a gente volte aí com força total.
Bom, e vamos falar um pouquinho, né, Germano? Chegou a hora de falar da banda autoral de vocês, da banda com composições próprias. Como que surgiu a ideia da Casting Steel? Eu sei, para quem não sabe, né? Vamos lá esclarecer um pouquinho. Casting Steel é o nome de uma música do A-ha. Então, o A-ha não só veio como uma banda que vocês gostavam e que fizeram dela o trabalho de vocês, uma banda cover, mas serviu inclusive para dar nome à banda de vocês. Isso é muito bacana, né? Trazer essa referência é muito bacana. Mas enfim, do que essa banda fala, do que essas músicas tratam e o que vocês pretendem com esse novo trabalho? A Casting Steel ela veio do A-ha, não tem como falar que não, né? A mesma formação, né? O A-ha Tributo Brasil se tornou o Casting Steel Band, inclusive o logo do A-ha Tributo Brasil, nós colocamos um sobrenome, digamos assim, Casting Steel A-ha Tributo Brasil, né? Colocamos ali um nome, né, no A-ha Tributo Brasil. Então é a Casting Steel fazendo tributo ao A-ha, né? A gente já uniu isso aí, né? Inclusive nos nossos shows, né? Nos últimos shows que a gente fez, a gente já estava tocando o nosso primeiro single, que é Another Place, e o público estava se agradando muito, né, com a canção. Em meio às músicas do A-ha, a gente anuncia que é a nossa música e tal, e a resposta foi imediata e foi muito boa, né, em relação a isso. Agora, como que surgiu o nome Casting Steel? Por que a gente colocou o nome Casting Steel para lançar as músicas próprias? Quando eu compus a primeira música, Another Place, que é o nosso primeiro single, tava ali e tal, né? Finalzinho de dezembro, fazendo ali, tocando violão e cantarolando alguma coisa, e eu senti uma melodia legal em meio a essa minha liberdade ali, cantarolando qualquer coisa, e eu falei, nossa, vou gravar isso aqui, esse pedacinho, e vou mandar pro Marcos, tecladista. E mandei, ele falou, cara, que legal aí que você fez, tá um refrão legal, né? E aí, a partir disso, eu comecei a pensar no refrão e criar o restante das estrofes, né? E nasceu a música Another Place, né? E a gente colocou ela no meio do repertório. Porém, depois que ela estava pronta, escrevemos o texto, tal, né? Escrevi a letra, tal, colocamos gravamos, né? E agora a gente tem que lançar nas plataformas, tá? Mas a gente não pode lançar como o A-ha Tributo Brasil, né? O A-ha já existe, então temos que ter um nome. Foi quando ali no finalzinho de dezembro, o Spotify, ele dá uma estatística, né, do que você mais ouviu no ano, tudo mais, tal. E a música que eu mais ouvi em 2019 foi Casting Steel do A-ha. Eu falei, pronto. É uma das minhas músicas preferidas, maravilhosa música. E vou sugerir pra banda. Falei, pessoal, e o que você acha de a gente colocar Casting Steel Band? Galera, pô, legal, tal. Né? Tem muito a ver com a gente, né? Forjado no aço. Essa amizade de 30 anos, 20 anos com o guitarrista, 30 anos com o tecladista, né? De infância e tal. Juntos ali e tal, tem tudo a ver. Teve, né? Um conteúdo ali que teve a ver, né? Não foi uma coisa assim, o nome é esse, pronto. Não. Teve uma coisa mais profunda, né? Em relação a esse nome. E aí todo mundo topou. E ficou isso. Só que aí veio aquela coisa, como você perguntou agora, né? Qual é o propósito? Por que vocês, né, criaram as músicas próprias? Elas vieram com que propósito, né? Onde vocês querem chegar, né? E eu acho que a palavra é essa, é propósito mesmo. A gente não pensou em simplesmente, vamos lançar uma coisa igual a A-ha, uma coisa pop e tal, e lançar, sabe? Raso. Não, a gente não pensou em nada disso. Existe um propósito por trás das músicas, né? Nós levamos as músicas próprias no show do A-ha Tributo Brasil. E a gente quer passar a mensagem de positivismo para as pessoas, né? Principalmente o que a gente tem observado no mundo, né? As coisas estão cada vez mais... As pessoas estão ficando... Não todas, né? Claro, né? Mas essa coisa de tristes, né? Tem uma tristeza aí, né? Uma coisa meio mais amarga... Os corações se petrificando, né? A gente tem sentido isso, não generalizando, claro, né? E a gente resolveu passar a mensagem de esperança, mensagem de alegria, mensagem de amor, mensagem de amizade, mensagem de irmandade, né? E
é assim que os textos, né, as letras das músicas vão surgindo, né, com os insights do dia a dia, até assim, trechos de minhas orações eu coloco. Essa frase ficou legal, vou colocar numa música e tal. Para trazer essa esperança, porque o propósito é esse, é ajudar o próximo. Esse é o nosso propósito maior. Então, escrever por escrever e falar, legal, uma coisa que vende, essa não foi a nossa ideia. A nossa ideia foi transmitir a nossa verdade. E a nossa verdade é essa. É alegria, é amizade, é compaixão, é esperança. Essa é a nossa verdade. Então, vamos transmitir a nossa verdade através das nossas músicas. E esse é o propósito maior e é onde a gente quer chegar. A gente quer chegar, obviamente, que a gente tem um som específico, né? Onde agrada um certo público, e chegando nesse certo público com esse propósito, deixando esse nosso público feliz, alegre, com esperança, né? Pra gente vai ser assim a maior gratidão do planeta. Então essa é a nossa ideia, levar essa esperança para as pessoas, essa alegria para as pessoas. Bom, e claro que para o público da TV Cidade, a gente vai apresentar um pouquinho dessa banda para vocês, que já está no Spotify, hein, gente? É só procurar, já tem música lá da Casting Steel para vocês. E a gente vai conhecer hoje um trabalho belíssimo que eles fizeram, uma composição nova, autoria deles, e que, claro, a gente vai dividir com vocês. Acompanhem comigo. Hold me in your arms, yeah, like I never did before. Take me close, please, to the safety of your wings. You're the only reason that makes me believe. Take me home. The true love you're giving, now I feel my heart is turning, falling into place. You're the only reason that makes me believe. Take me home on your way to another place, a place where there are no mistakes. Take me home through the skies to see another place, a place to stay. You're the only reason that makes me believe. Your arms, yeah, like I never did before. I feel my heart is turning. Falling into place. Take me home on your way to another place, a place where there are no mistakes. Take me home through the skies to see another place, a place to stay. Take me home. Esse clipe que passou foi Another Place, né? O clipe da nosso primeiro single,
E eu considero ela como uma música de trabalho, Another Place, porque foi a primeira que a gente colocou nos nossos shows, né, do A-Ha Tribute Brasil. A gente coloca no meio do repertório do A-Ha, anuncia que a música é nossa, e a resposta do público é imediata e tem sido maravilhosa. A música tem sido bem aceita e tem trazido bons comentários do público que vê a execução da música, né? Isso fez com que a gente se motivasse ainda mais para compor mais músicas, trazer músicas novas também para o repertório do show, né? No momento, A-Ha Tribute Brasil. Não sei quando vai haver essa mudança de chavinha do A-Ha Tribute Brasil se tornar de vez a Casting Steel Band, como você falou anteriormente, né, da resistência, se há resistência ou se não há. Na verdade, a gente está bem tranquilo com isso, né? Sabe que uma hora vai haver essa mudança, né? Mas no momento a gente está fazendo esse tipo de trabalho dentro do A-Ha Tribute Brasil, que é a mesma banda, né? E por causa disso que a gente está compondo mais, trazendo mais músicas novas. Está lá no Spotify, as músicas novas. SoundCloud também está lá, dá para achar lá, Casting Steel Band. SoundCloud é mais acessível para quem não tem assinatura do Spotify, consegue ouvir todas as músicas abertamente, né? E eu queria agradecer você, Sandra, por essa oportunidade, por essa abertura, né? Por trazer aí sempre, né, bandas novas, assuntos novos, né? Trazer pessoas aí que estão aí, pessoas que têm um talento maravilhoso, que estão aí às vezes escondidas aí, né? Aparecer para o Brasil, para o mundo, né? Aqui através desse canal, através da TV Cidade. Então, quero agradecer você, muito obrigado por essa oportunidade. Espero voltar aqui mais vezes para falar mais aqui do nosso trabalho, tá bom? Obrigadão. Bom, pessoal da TV Cidade, espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje. Queria deixar um agradecimento especial ao Germano, em nome da banda, que vocês possam ter muito sucesso nessa nova empreitada. Conte com a gente, hein, para a divulgação do trabalho de vocês, do documentário, de novos singles, enfim. Vocês sabem que conosco aqui vocês têm um canal aberto sempre que quiserem divulgar um trabalho bacana, tá bom? Meu profundo obrigado a todos vocês e que, olha, a gente está na torcida, hein? A gente sabe que vocês estão no caminho certo e que é só ter persistência, lutar, porque talento e simpatia vocês já têm. E para vocês, meus queridos telespectadores da TV Cidade, fica aqui meu abraço, meu agradecimento. A gente se vê na próxima semana. Tchauzinho, até lá! Take on me.
Obrigada, Sandra. Com certeza todo mundo gostou, né? Sorte e sucesso para estes jovens. E o programa original desta quinta-feira termina aqui. Obrigada desde já pela audiência, pelo carinho de vocês durante toda a semana e hoje, em especial. E a gente volta amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Até lá.